Aston Martin. O nome imediatamente nos remete a imagens dos melhores carros de alto desempenho, que são os donos da estrada. Os carros que forçam os limites da tecnologia e da engenharia automotiva. Detalhando a sua progressão em tecnologia, em 1913 os primeiros Aston Martins foram fabricados para grandes prêmios e ralis de estrada. Esses guerreiros de 4 rodas foram projetados para quebrar recordes de velocidade e de resistência. E para desafiar o que era mais novo. Inovação era a palavra de comando. O esportivo DB5 consolidou a reputação do Aston Martin em 1963. Esse carro esportivo tornou-se mais do que uma máquina, tornou-se um ícone da cultura popular. Pergunte a qualquer fã do James Bond. Os automóveis Aston Martin continuam a evocar confiança, força e estilo atemporal. A inovação define o Aston Martin. Essa história de orgulho é inspiradora, mas o futuro é excitante. E o futuro chegou com a sua mais recente maravilha tecnológica, o Vanquish. Mas tudo começa anos antes da fanfarra das feiras de carro. Começa com pesquisa e desenvolvimento. E com a colaboração entre a tecnologia de engenharia avançada e o mais recente em design. Mas o Vanquish não usa a cartilha sobre design automotivo. Visual incrível é uma coisa, desempenho é outra. Boys Toys faz um test drive nesse bonitão musculoso, o que prova que um bom design não precisa ser sacrificado por causa do alto desempenho. Com o Vanquish, o design é a tecnologia. O diretor de design da Aston Martin, Mark Reichman, fala sobre a inspiração. Nós começamos o programa há 20 meses no que se refere ao design. Nós iniciamos com o esboço do Aston Martin. Então, desenvolvemos nossas ideias na caneta e no papel e depois trabalhamos em conjunto com a equipe de engenharia e iniciamos o desenvolvimento das ideias para o Vanquish. E para mim, o Vanquish é um desses ícones. Então, se imagine como um designer, sentado e começando a esboçar um novo Vanquish. A sua mente, ela viaja. E esse Vanquish é muito tecnológico. Se trata de apresentar alguma coisa, uma visão muito futurista de como serão os próximos 100 anos, por assim dizer. Cada Vanquish é fabricado à mão na sede nacional da Aston Martin em Gaydon, Warwickshire, Inglaterra. É aqui que sua equipe de talentosos engenheiros e designers sonham o possível e depois fazem acontecer. A transmissão de 6 velocidades automática Touchtronic 2 possui um sistema de suspensão adaptativa, permitindo ao motorista selecionar 3 opções de desempenho: esporte, pista e normal. O Vanquish introduz um sistema de controle de largada de alta tecnologia, permitindo ao motorista gerenciar melhor a aceleração. Na frente e atrás, os pneus da Pirelli aderem à estrada com confiança. E os freios de carbono cerâmica ventilados freiam esse monstro da estrada quando a impressionante velocidade fica difícil de controlar. Há muito mais nesse carro do que alto desempenho. Julian Jenkins, da Aston Martin, explica a tecnologia. Temos uma série de novas tecnologias nesse carro. Temos um motor radicalmente reformulado, que ainda é um motor V12 de 6 litros, com comando de válvulas variável, sensor de detonação, que nos dá esse desempenho. Dentro do carro tem uma transmissão automática de 6 velocidades. Tem controle de largada, temos opções de suspensão diferentes em termos de amortecimento eletrônico e de ajuste. Então, o carro realmente tem uma dupla finalidade. Ele pode ser um Gran Turismo se quiser que ele seja, mas com certeza é um carro esporte para quem está à procura de algo um pouco mais agressivo. Rugindo pela estrada com uma potência confiante de 565 HPs, um motor V12 de 6 litros atualizado, o Vanquish oferece 63 kgfm de torque enlouquecedor. Pise no acelerador dessa máquina de corrida e vá de 0 a 100 em 4 segundos. E depois, segure-se no volante com a intensidade da emoção e sinta as velocidades atingirem 294 km por hora. Mas o Vanquish é impressionante não somente pelo que está sob o capô. Sua carroceria é inteiramente de fibra de carbono, melhorando assim a sua rigidez e torção em mais de 25%. As linhas em arco lisas seguem pelos 2 lados do capô ventilado e continuam por toda a extensão da carroceria. Falando da natureza de alta tecnologia do Vanquish, toda a carroceria é de fibra de carbono.
Então, para um designer, isso permite uma enorme quantidade de liberdade em termos de forma e dimensão, mas também ajuda os caras da engenharia a criar uma carroceria que é muito mais rígida. Enquanto as linhas aerodinâmicas chegam na parte de trás do carro, duas características essenciais da engenharia e do design se destacam. Primeiro, para passar uma sensação de poder para lamas largos e musculosos, anunciam uma força inegável. Em segundo lugar, as linhas se fundem com um aerofólio integrado. Curiosamente, eu trabalhei há pouco tempo com um designer de sapatos da John Lobby em Londres. E o modo que ele cria e desenha os sapatos, acredite ou não, é muito semelhante ao jeito que nós criamos os carros. O Vanquish não é menos imponente dentro da cabine e destaca a qualidade clássica dos Aston Martins. O interior de couro e alcântara trabalhado à mão apresenta uma intrincada costura e assentos de couro acolchoado. Cada um levando 4 dias para ser produzido. Cada Vanquish precisa de 6 semanas para ser produzido e custa $280 mil. Abraçando o futuro e respeitando o passado, o Aston Martin Vanquish é o melhor em alta tecnologia e design automotivo inovador. Curvas propositais, linhas harmoniosas, forma aerodinâmica. Ela é poderosa naturalmente. 310 peças trabalhando harmoniosamente em conjunto, com um motor que diz muito sobre perfeição de engenharia. Não é o próximo grande supercarro, mas é um relógio. Um relógio como nenhum outro. Mas não se trata da hora. Os relojoeiros não costumam falar em termos tão revolucionários, mas Maximilian Basser, fundador da MBIF, está longe de ser tradicional na sua abordagem inovadora para relógios mecânicos. Em um mundo de baterias a quartzo, uma empresa está recriando o relógio e a finalidade dele. Boys Toys viaja para Genebra para visitar um mestre artesão e a sua paixão incomparável. A MBF é um laboratório conceito. Ele nasceu da paixão pela bela relojoaria, pela relojoaria do século XIX, pela relojoaria dos pioneiros. Desde os anos 70, quando o quartzo chegou, nós não precisamos mais de movimentos mecânicos. Se nós fazemos arte com movimentos mecânicos, e eu gosto muito dos movimentos mecânicos, é porque eles são obras de arte. Basser os inspira a pensar nos relógios como máquinas cinéticas. Uma maravilha tecnológica que transforma, na sua essência, a relojoaria, que é a ciência da cronometragem. O Thunderbolt da MBIF, uma das impressionantes máquinas de relojoaria de Basser, é uma magnífica obra de arte que vira um negócio de relógios de cabeça para baixo. O Thunderbolt foi de longe a mais difícil e mais desafiadora criação que nós fizemos até hoje, só pelo tamanho dele. Como podemos conseguir toda a precisão que estamos procurando sem perder a energia? O Thunderbolt foi criado microscopicamente e montado com tecnologia revolucionária. Uma máquina inovadora que transfere a força vertical e horizontalmente. 2 tambores de corda e trens de engrenagens dirigem essa obra-prima impressionante. Com a cobertura inspirada na aviação, o movimento é visível através de uma janela de safira especial cercada por titânio grau 5. Cada pessoa do mundo da indústria de relógios, da indústria da safira, disse pra gente: não tem como você fazer essa parte da safira. A única coisa que consegue cortar a safira é o diamante. E, basicamente, você terá que tirar um micro de cada vez, bem devagar, para conseguir chegar à forma que está procurando. 2 mostradores ficam um do lado do outro, e um deles mostra a energia de reserva dos motores, como se fosse um medidor de combustível de aviação. O outro mostrador indica o horário, as horas e os minutos. 2 coroas artisticamente colocadas na parte de trás de cada turbina são funcionais, uma para acertar a hora e outra para dar corda no motor. A soma de suas partes resulta em uma obra-prima. E 310 partes do Thunderbolt são projetadas e fabricadas especificamente para essa obra-prima. Mas o Thunderbolt é mais do que uma tecnologia engenhosa. É uma brilhante peça de arte que inspira e conta uma rica história. Seu design atraente faz lembrar das turbinas poderosas de um avião.
É uma homenagem ao passado com um olhar para o futuro. O Thunderbolt não começou como um avião, mas na verdade ele é. Porque eu passei realmente uma parte da minha infância fazendo aeromodelos. Meu quarto era cheio deles. Eu percebi rapidamente no processo criativo do Thunderbolt que eu estava, de fato, relembrando aquilo. O motor em si levou 3 anos para ser projetado e desenvolvido. Foram muitos desafios com mais de 200 horas de construção. A obra de arte Thunderbolt tem um preço de $158 mil. E como Busser observa, esses são relógios que informam a hora e não relógios para informar a hora. A única coisa que eu não admitiria é se alguém dissesse que isso não foi bem feito. Porque ele foi extraordinariamente bem feito, porque eu trabalho com pessoas extraordinárias. Eles são o F9 do MBIF Maximilian Busser e amigos. E pela primeira vez em suas vidas, eles não são anônimos. Eles têm muito crédito pela sua arte. E o reconhecimento ganha uma pessoa 100 vezes mais do que dinheiro. Um conto de 2 turbinas revela a última história da pontualidade. Levar o homem por grandes volumes de água em dispositivos flutuantes há muito tempo faz parte de nossa história. Fazer isso de uma forma que ultrapasse os limites do design e da tecnologia. Bem, essa é uma história diferente. Boys Toys leva você pelo Atlântico. Para Hampshire, Inglaterra, o local de nascimento da indomável Marinha Real. Onde Hunton usa sua experiência em corrida junto com o mais recente em tecnologia para melhorar o desempenho em barcos a motor. Uma versão inovadora do XRS-43 Gran Turismo foi criada pelo piloto que está procurando adrenalina mais forte. Com 2 motores de 600 HPs de mercúrio, essa lancha vai para as águas com um propósito: alcançar velocidades de até 65 nós, cerca de 128 km por hora. O XRS-43 é a ideia de Jeff Hunton, um piloto campeão que criou sua empresa em 1979 para preencher uma lacuna quanto a barcos a motor de alto desempenho. Nós conversamos com Martin Payne da Hunton para falar sobre a XRS-43. Fui ajudado pelo designer Jeff Hunton, que participou de muitas corridas, inclusive sendo campeão do mundo. E tudo que ele aprendeu por todos esses anos está nesse barco. De modo que isso não foi simplesmente uma inspiração, algo que foi projetado ontem. Basicamente, unimos todo o conhecimento que foi aprendido ao longo de 35 anos e pusemos nesse barco. O corte da Hunton nos faz lembrar de um clássico Aston Martin ou um terno inglês finamente costurado. Mas não deixe as belas linhas enganá-lo. A Hunton possui os músculos de um caça Havilland ou de um couraçado da Marinha Real, usando um casco revolucionário para fazer a sua marca no mundo do iatismo. Esse barco é uma máquina de combate. É muito seguro, é muito suave e consegue ser bem veloz. Então, para fazer isso, temos um casco de feixe muito estreito, porque isso corta a água como uma faca, ao invés de atingir a água como a palma de sua mão. Mas houve desafios significativos. Aumentar a velocidade sem comprometer a manutenção e a manipulação no mar exigiu mais do que só uma boa ideia. Anos de engenharia e de testes. E Hunton fez exatamente isso. O casco começou como um casco de corrida de 12 metros da classe 2 que ganhou a prestigiosa série britânica internacional. Mas Hunton fez algumas mudanças sutis para melhorar a eficiência de pulverização e reduzir o arrasto. Eles incorporaram degraus no casco para reduzir o arrasto e aumentar o desempenho. Conseguiram uma melhoria de 8% na velocidade e eficiência de combustível. Nós vemos por aí muitos barcos onde os fabricantes colocam degraus no casco. A menos que o barco esteja indo a mais de 90 km por hora, não há nenhuma vantagem em fazer isso. Mas quando o barco fica mais veloz, isso torna-se cada vez mais importante porque estamos reduzindo seu arrasto. E isso nos dá uma elevação extra também. E todos esses pequenos pontos nos ajudam a dar um maior aumento de velocidade. Pesando 8 toneladas, a Hunton, de 13 metros de comprimento, utiliza materiais tradicionais em combinação com componentes de alta tecnologia, tais como fibra de carbono e Kevlar.
permitindo estruturas mais leves e mais fortes. A Hunton ainda produz suas camadas manualmente, já que isso permite o controle do processo e da qualidade camada por camada. O Leme apresenta a arte de ponta com um console contornado com painéis de aço inoxidável cortados a laser e acessórios cromados. Combinando o melhor do estilo britânico com a potência de um carro de corrida, a XRS 43 eleva o design do casco e a tecnologia a novos níveis, emocionando aqueles que se atrevem a navegar em mar aberto. À primeira vista, ela impressiona e ainda parece meio familiar. Seu estilo arrojado e minimalista evoca imagens de antecessoras legendárias. Mas estudando mais a fundo, ela é claramente singular, um ícone reinventado. Qual a importância de um nome? Bem, toda, especialmente se ela for um monstro. Nos últimos 20 anos, a Ducati Monster tornou-se lendária. Em 92, a Ducati lançou a Monster 900, uma moto que impressionou o mundo do motociclismo e criou um novo nicho. A motocicleta Naked, que é minimalista em estatura, mas cheia de avanços inovadores de engenharia. Mas a Monster de hoje se caracteriza pelo desempenho. Os avanços tecnológicos da Ducati, incluindo o motor desmodrômico refrigerado a ar de 2 cilindros e 2 válvulas, que permite 100 HPs e 10 kg força-metros de torque a 6.000 rotações por minuto. Combinados com o baixo peso da moto, 169 quilos, a Monster consegue a melhor manipulação de qualquer Monster até hoje. Ela apresenta uma nova embreagem úmida, assegurando um funcionamento silencioso. A embreagem úmida aumenta a estabilidade na parte traseira com uma agressiva redução de marcha, o que torna muito mais fácil lidar com a moto em trânsito lento, especialmente para os guerreiros de fim de semana. Mas o Boy Toys viaja para Bolonha, Itália, para divulgar o novo visual dessa moto icônica. Uma rara colaboração entre a maior empresa de motocicletas, a Ducati, e a Diesel, que é uma empresa de moda icônica, conhecida como fornecedora de estilo, resultou em uma moto de alto desempenho com uma queda de rebeldia. A nova Ducati Monster Diesel Evo 1100 une a mais avançada tecnologia a um estilo mais descolado para conseguir uma moto com um visual denominado urbano, militar e chique. O engenheiro da Ducati, Giuseppe Caprara, fala sobre a Monster. A inspiração foi ideia do Lorenzo Rosso, que é o fundador da Diesel. Com a colaboração da Diesel e com o centro de design da Ducati, tivemos uma ideia de colocar o militar chique da Diesel em uma moto. Nós passamos quase 1 ano e meio, mais ou menos, para fazer tudo. Da primeira ideia que nós tivemos da moto até a industrialização completa dela. Stefano Rosso, da Diesel, fala sobre o processo desafiador de projetar um ícone. A Ducati é bem conhecida nas corridas e a inspiração que eles têm em suas motos vem das corridas. E a moto que provavelmente conseguiu misturar melhor os valores dela com os nossos valores, achamos que é a Monster, porque ela é inspirada em motos de corridas, mas na verdade é uma moto urbana muito forte. A Diesel recriou o estilo radical da moto e fez isso acrescentando cores que nunca foram usadas em uma Ducati, somando o estilo de sua marca a uma motocicleta já conhecida por toda a sua essência. A partir disso, dissemos como podemos mudar uma moto que é bastante inspirada pelas corridas e dar a ela algo que seja mais relacionado ao nosso mundo, que é inspirado pela moda. E decidimos trabalhar em uma coisa que é muito presente em nossas coleções, que é o conceito militar. Essa edição especial da Monster possui uma combinação de cor única, o exclusivo e admirável verde fosco da Diesel. E o tratamento totalmente preto para a treliça da moto, aros, tampas do motor, sistema de escapamento e garfos. Além de novas cores, a Monster possui mais de 30 modificações de estilo, como o painel de instrumentos e a sua exaustão,
que se parece com uma arma. Detalhes que a tornam diferente de tudo que já foi visto antes. A moto também possui um assento costurado em couro no estilo vintage, com uma etiqueta com a assinatura da Diesel. As mudanças de estilo não param por aí. A nova Monster exibe silenciadores de baixo nível em forma de canhão, empilhados verticalmente no lado direito da moto, que resultam em uma traseira mais curta. A Ducati e a Diesel trabalharam em conjunto para superar os muitos desafios enfrentados na criação de uma nova Monster. A Ducati Monster Diesel é uma moto com um fator urbano chique, um visual militar robusto e um desempenho lendário.